Essa noite, hoje é dia 11 de abril de 2012, estava lendo uma carta de um general brasileiro do Exército, aposentado, em que ele manifesta uma opinião, e ele tem direito a isso, a respeito de uma notícia ou de uma opinião vinculada por uma jornalista a respeito de que na ditadura militar da década de 60 que o Brasil viveu, os militares quebravam a lei e a ordem. E nós estamos hoje, em 2012, vivendo segundo ela, né, um tempo de amadurecimento, onde há o respeito à lei e à ordem, coisa que não teria havido na década de 60, quando houve o golpe, apoiado pelos militares, ou o grupo de militares generais, né? E é interessante a resposta desse senhor, de que é o argumento que se usa, né, há muito tempo, de que o exército só interferiu porque ou haveria ditadura militar de direita, ou haveria ditadura de esquerda, comunista. E esse é um argumento que a gente vê repetidas vezes, independente de quem esteja, de que militar seja, o que general esteja falando, aposentado, né? Geralmente recorrem a esse argumento. Eu acho que não faz sentido, por algumas razões. Vamos pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, onde havia forças armadas naquela época, subordinadas ao rei francês, e imagino eu que em determinado momento essas forças, a mando do próprio rei, temendo a revolta popular, revolta que tinha sido intensificada em função de um inverno rigoroso e a baixa colheita de trigo e, portanto, a escassez do principal alimento, que era o pão, e não só a escassez, mas o seu preço exorbitante, né? E eu fico pensando, vamos pegar esse exemplo da Revolução Francesa, quer dizer, o exército poderia pensar, bom, fico do lado do rei, ou os generais daquelas forças armadas, fico do lado do rei, ou evito que esses esquerdistas assumam o poder, né? É claro que na Revolução Francesa foi tão forte a revolta que, de uma forma rápida, os revoltosos tomaram o poder, ou vieram numa força que não se levantou por parte das Forças Armadas nenhuma liderança conservadora. Mais tarde, com Napoleão, você teria esta força conservadora, né, que daria um freio não só a revolta de esquerda francesa, 1789, mas daria um freio ao descontrole, né, a incapacidade da revolta de se organizar, né, de se constituir leis e regras mínimas de convívio, né. Os próprios líderes devoravam, né, a própria revolução devorava seus líderes, né. Um líder mandava o outro para a guilhotina, bastava ter um pouco mais de capacidade persuasiva, ou inventar histórias, né, que pudessem colocar outra pessoa sentenciado à morte, né. Agora, veja, vamos saltar no tempo, né, vim para o Brasil da década de 60 do século XX. O exército, generais, boa parte deles generais aposentados que participaram daquele golpe, eles argumentam que ou eles mantinham a ordem, e na verdade não é uma questão de manter a ordem, eles criaram uma outra ordem, esse é um ponto falho do argumento, não é uma questão de manter o poder, porque senão você manteria os governantes, mas eles dizem então que ou eles manteriam a ordem, ou eles estabeleceriam a ditadura, ou eles de direita, ou estabeleceriam a ditadura de esquerda. Então o primeiro problema é, se era para defender as leis, então que eles defendessem as leis e mantivessem os governos que tinham sido eleitos. Não fizeram isso. Esse é o primeiro grande erro do golpe militar.
O outro problema é que se deve entender as revoluções como parte da essência orgânica das nações. E se em determinado momento o povo, como na Revolução Francesa, decidiu tirar o rei do poder e estabelecer uma nova ordem de governo, não mais monarquia, mais república, se deveria respeitar isso, que é algo orgânico e parte da essência da vida coletiva das nações. E as pessoas, especialmente os generais, de quem se espera algum conhecimento de história, entenderam de outra forma, como uma ameaça. Na minha modesta opinião, acho que a tarefa das Forças Armadas, em qualquer país, não só no Brasil, diante de uma revolta, ou ele é chamado pelas instituições democráticas, parlamento, poder executivo, para conter a revolta interna, embora se espere que as Forças Armadas caibam o controle externo, internacional do país. Mas eu acho até que é aceitável que se possa pensar em controle interno, mas a mando do parlamento, a mando do presidente, a mando de um decreto ou uma lei que seja votada democraticamente. Ainda, até porque, diferente da Revolução Francesa, o rei estava ali porque ele era considerado seu poder divino. Mas até a década de 60, até a Revolução Militar, o golpe militar, havia um governo eleito plenamente, né? Se deveria ter respeito a ele, portanto quebraram o respeito à lei e desrespeitaram realmente a lei e a ordem. Você pode pensar que o governo que fosse eleito, como de fato foi, era um governo, pelo o vice-presidente, o Jango, era um governo de esquerda. Vamos supor que o Jango pudesse, em determinado momento, desestatizar ou tornar públicas as empresas. Bom, ele teria que fazer isso por meio da lei. Ele não poderia, como presidente, incentivar que o povo tomasse as empresas à força. Mas vamos supor também que o próprio Jango não tivesse controle sobre seus liderados e essa revolução tomasse o poder e, tal como na Revolução Francesa, estabelecesse uma nova ordem, uma república comunista do Brasil. Na minha modesta opinião, também nesse caso, acho que o exército deveria ficar no máximo responsável pelos seus quartéis, não permitindo que a população invadisse para, por exemplo, pegarem armas, mas nunca se intrometer nas revoltas e revoluções que aconteçam dentro de um país. Porque, repito, ainda que sejam irracionais, atitudes irracionais, parecem ser momentos que são parte da essência de qualquer nação, em qualquer lugar do mundo. Outro exemplo que me vem à mente é a queda do Muro de Berlim na Alemanha. É verdade que a diferença, o governo já estava fraco, o governo alemão comunista, e o povo então, de uma forma bastante rápida, intensa, forte, acabou com aquele governo. Mas de qualquer maneira, também naquele país, não houve uma intervenção, uma presença militar forte que pudesse colocar frente a frente povo e exército. O exército não existe para brigar com o povo, para lutar com o povo. Em resumo, eu sei que eu me prolonguei, mas são duas ideias essenciais. Se havia medo de golpe ou de ditadura comunista, o que as forças do exército deveriam fazer é ficar do lado da lei e do governo eleito democraticamente. E ainda que houvesse uma revolta, esse é o ponto 2, ainda que houvesse uma revolta popular, como na Revolução Francesa, que desestruturou o governo vigente, ainda assim o exército não poderia entrar em luta com o próprio povo. Eu acho que essas coisas são básicas, mas infelizmente as paixões não permitiram que volta e meia nós ouçamos ou leiamos pontos de vista daquelas pessoas que participaram apaixonadamente de
de um dos muitos golpes militares que esse país já viveu.